Olá, está começando o episódio número 11 do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís E eu sou o Will Brandão. e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre reserva financeira para a empresa. Para começar, você sabe o que é essa reserva financeira, como que você pode aplicar, qual é o passo a passo? Se não, fica aqui com a gente vai te ensinar e te ajudar como fazer essa reserva financeira para a sua empresa. Então, Will, explica para a gente o que é reserva financeira. Esse tema, reserva financeira, as pessoas até utilizam, né, assim, de forma até popular, assim, existe um conceito popular do que é reserva financeira, né, mas não tem uma estrutura, ainda não existe na cabeça uma coisa mais concreta, mais certa. As pessoas falam de reserva, mas não sabem muito bem quanto, como fazer, como calcular. E eu acho que essa que é a proposta hoje do podcast, estruturar isso na cabeça do empresário. Além de falar a importância, que acho que pós-crise, né, acho que boa parte das empresas aí já entenderam essa importância de ter uma reserva financeira, mas também se falar, estruturar isso, como o empresário pode trabalhar dentro da sua empresa com o seu financeiro, ou sendo ele mesmo financeiro, ou com também a sua equipe, para conseguir atingir essa reserva, né? Reserva financeira nada mais é, né, do que um caixa que a empresa tem disponível para honrar seus compromissos operacionais e também seus eventuais imprevistos, ou utilizar esse caixa para captar oportunidades de momento. Então, assim, até as pessoas confundem muito, né, reserva financeira com capital de giro. Vamos lá explicar. Capital de giro é um caixa que a empresa precisa ter para honrar os compromissos quando tem aquele descasamento entre a data que ela recebe e a data que ela paga os seus fornecedores. Então, vamos supor, eu abri uma loja, comprei de um fornecedor para ter um produto na minha loja e poder vender. Então, eu abri a loja, comprei e vou ter de pagar esse fornecedor, provavelmente antes até de receber. E aí, se eu não tenho esse capital de giro, eu não tenho como pagá-lo, porque o dinheiro do cliente ainda não entrou. Então, o capital de giro é para honrar essa operação, né? Ter um caixa suficiente para que a empresa ela tenha, não fique devendo na praça, ela não tenha nenhum tipo de problema em fazer os pagamentos enquanto o dinheiro que ela vendeu, ou eventualmente não vendeu, não entrar. O reserva financeira é uma coisa maior, vamos colocar, que é um guarda-chuva. A reserva financeira é um guarda-chuva onde tem esse valor de capital de giro incluído nela, mas tem também essa reserva, esse caixa para imprevistos, que a gente chama de caixa de contingência, ou seja, como passamos por isso, né, em 2020, crise Covid, muitas empresas aí estão no desespero, tendo que tomar ações de forma bem abrupta, às vezes até inconsequente, e para tentar ver como que sobrevive, não tem caixa para 20, 30 dias, alguns segmentos praticamente tiveram mais faturamento, né? Você pega essa segmento de produções e eventos, até beleza, inclusive estética, esse tipo de coisa, acabou ficando sem faturamento de uma hora para outra. E as empresas que elas não tinham caixa, elas tiveram que ir ali tentar se salvar, e muitas delas, infelizmente, não se salvaram, mas porque elas não tinham esse caixa para imprevistos, contingência. E também é um caixa disponível para a empresa para aproveitar oportunidades. Então, se não há crise, ela pode utilizar esse caixa para captar oportunidades, que também foi o que aconteceu com algumas empresas na pandemia. Esse tema especificamente de reserva financeira, a gente começou a falar mais sobre ele com os nossos clientes, né, os clientes aqui da Valorize mesmo, do BPO, as empresas que a gente presta o atendimento, a gente começou a focar muito no começo da pandemia, principalmente, né? Por quê? Bom, apareceu ali um fator externo que ninguém esperava. E a coisa, no começo, principalmente, né, ela estava muito tumultuada, assim, as pessoas estavam desesperadas, em pânico, não sabiam o que ia acontecer, não sabia quanto tempo ia durar, não sabia qual ia ser a abrangência, né, a profundidade disso na economia. Foi crítico para muitos setores, aí foi bem pesado, mas para alguns foi menos pior do que se esperava. Inclusive, para outros foi positivo. Teve segmentos que tiveram um aumento, um crescimento nesse período. Né? Por exemplo, empresas de tecnologia, né, de TI, etc., que tiveram que todo mundo se adaptando via home office, tinha que prestar essa consultoria para outras empresas.
empresas de marketing digital também cresceram, porque boa parte das empresas não poderiam mais fazer aquele marketing físico, né? Começaram a migrar para o digital. Então, alguns segmentos, inclusive, cresceram. E se você, né, no começo da pandemia, não tem aquela visão, uma coisa muito clara, fica naquele desespero e vai tomando ações, de repente você pode tomar ações que até desnecessárias ou exageradas e pode prejudicar o seu negócio. Então, a primeira coisa que a gente fez lá no começo da crise, que foi quando a gente começou a falar de reserva, é sentar com cada cliente e verificar como estava a saúde financeira da empresa, ou seja, qual era a proporção de caixa que ela tinha para honrar seus compromissos previstos, mesmo que ela não tivesse mais receita nenhuma. Então, a gente chegou com cada cliente, a gente traçou um cenário bem pessimista, um cenário base, né, esse cenário considerando a receita, e traçamos um cenário pessimista. Ou seja, desconsiderando as receitas, a gente viu como que estava a saúde de cada empresa. Algumas, de fato, já estavam numa situação crítica, vinham vindo de uma situação difícil, né? A economia no país como um todo já vinha numa situação difícil há algum tempo. Então, algumas empresas já estavam com caixa um pouquinho difícil, e outras nem tanto, né? Outras até estavam com uma situação muito confortável de caixa, e deu uma respirada, repensou algumas coisas, né? A gente viu, por exemplo, empresas demitindo, cancelando o contrato, encolhendo de uma hora para outra, enquanto outras tinham essa certa segurança e conseguiram aproveitar a própria queda do mercado para investir mais em marketing, mais em mão de obra. Então, por exemplo, se tem uma empresa, o meu concorrente demite funcionários, é uma mão de obra especializada que está à disposição, né? Eu posso ir lá e contratar aquela mão de obra se eu quero crescer. É uma mão de obra que já conhece o mercado, já conhece o produto, conhece o serviço, etc. Né? Então, teve mais mão de obra que eu poderia aproveitar. Então, conheço várias empresas que conseguiram contratar mais pessoas de concorrentes, por exemplo, e investir mais em marketing. Para quê? Para aproveitar aquele momento que várias empresas estavam deixando o mercado aberto, né? Estavam deixando os clientes na mesa, como a gente fala, e estavam captando isso e crescer, né? Então, realmente foi empresas que tinham essa reserva, já tinham essa maturidade, foi um ponto que a gente chama um ponto de inflexão, um ponto de virada, né? Puderam realmente mudar a história, de repente, da empresa ali para positivo mesmo numa crise. Bacana, então. Will, e tem algum indicador que a gente consegue mensurar se o caixa tá bom, se não tá? A gente criou, né, nesse período de crise, a gente reforçando, né, essa questão de olhar muito para o caixa da empresa, que sempre foi uma coisa muito importante de ser gerida, né? A gente fala que caixa é o oxigênio de qualquer negócio, principalmente da pequena empresa, que não tem aquela abundância de caixa, né, à disposição. E mesmo que tenha, né, óbvio que precisa ficar muito de olho, e principalmente no período de crise, que a gente realmente sentou e debruçou assim, para ver o que podia fazer para manter o caixa saudável da empresa. A gente criou um indicador lá, que é um indicador que a gente chama de farol da liquidez. Tá? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade que a empresa tem de honrar todos os seus compromissos, né? Então, está totalmente ligada à saúde financeira do negócio. Então, a gente criou um farol da liquidez. Se ela pegasse o caixa dela hoje, dividido pelo valor que ela tinha a pagar no futuro, e desse um índice ali que a gente falou de 0 a 0,4, ela estava num período crítico. Se pegasse esse valor, desse de 0,4 a 0,8, ela estava numa situação de atenção, e de 0,8 para cima estava numa situação confortável. Então foi uma forma bem objetiva, um indicador que é até interessante da gente depois, eventualmente, falar mais sobre ele no episódio, que é esse indicador de liquidez, esse farol, porque a gente consegue ver quais empresas estão numa situação mais difícil e trabalhar de uma forma ainda mais próxima para recuperar esse caixa e melhorar esse indicador. Então, de fato, existe essa possibilidade, e também cada negócio ali, cada empresário pode definir o seu próprio indicador, né? A gente já falou também um pouco sobre isso nos outros episódios, e ele, a partir do contexto dele, do ambiente dele, ele traça um indicador que funciona para ele. O importante é fazer sentido. Eu vou até passar um dado lá que eu levantei. Eu comparei os dados de hoje, né, que a gente está em agosto de 2021, em relação aos dados de quem está, em relação aos dados financeiros dos nossos clientes em fevereiro de 2020, que foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Eu peguei que 70% dos nossos clientes estão com uma saúde financeira melhor hoje do que antes de iniciar a crise, mesmo aqueles que o mercado sofreu, como, por exemplo,
restaurante. O restaurante teve uma retração, não foi muita, porque os aplicativos acabaram contrabalanceando ali, mas o aplicativo ele aumenta muito o custo do negócio, porque é uma taxa muito alta que os aplicativos cobram. Mesmo esses segmentos, eles estão melhores do que estavam no período pré-pandemia. E quando eu falo saúde financeira, eu estou falando de caixa em relação aos seus custos, né? Então, olha que interessante a gestão sendo feita de uma forma correta, né? Essa reserva financeira sendo criada. E até para ficar um pouco mais claro aí, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, imagina a seguinte cena, né? Você está lá, o sonho é ser piloto de corrida. Aí você vai lá, se prepara, investe no carro, investe no mecânico, chama um amigo para te ajudar, etc. Você vai lá, se prepara, treina, e aí você consegue, então, participar, ser chamado para uma corrida, sei lá, uma corrida importante que você queria participar. Né? E vamos colocar que essa corrida aí tenha mais 8 competidores, por exemplo. Né? E se você ganhar, quem ganhar essa corrida ganha R$ 1 milhão. Pô, né, você olha, caramba, vai valer a pena, finalmente, todo esse meu esforço. Além de conseguir realizar meu sonho, ainda vou ganhar. Não precisa nem entrar no Big Brother. Não precisa entrar no Big Brother. Bem que o Big Brother deve ser mais fácil. Ou não, né? Não sei também, depende. Legal. E aí tá legal. Você montou teu carro bonitinho, todo mundo, os competidores estão se organizando para essa corrida. É como esses carros eles não podem circular em ruas, né? Eles não podem trafegar numa rua normal. Eles são todos transportados por um caminhão específico, tal, né? A cegonha, etc. Enfim, todo mundo chega no dia da corrida, você vê todo mundo chegando, os caminhões chegando, teu caminhão chegando, você feliz da vida, agora vai, né? Aí os carros saem então do caminhão, né? E cada equipe. E aí, como você não pode parar no posto para abastecer no caminho, porque você não pode trafegar, você deixa, vamos supor ali que tem um posto de combustível no autódromo que você vai correr. Né? Tem um posto, todo mundo deixa para abastecer nesse posto. E aí todo carro vai saindo do caminhão e cada equipe vai levar esse carro até o posto para comprar gasolina e abastecer o carro. Aí tá fileirinha de carro lá, você e mais os 8 competidores. E aí a fileirinha de carro e o frentista sai do posto ali e fala, gente, não tem gasolina. Crise da indústria, né? Os caminhoneiros não querem mais transportar gasolina. Então, já aconteceu isso, inclusive, né? Num período recente aqui do Brasil. Acabou a gasolina. E aí ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Cada equipe começa a falar com o teu piloto, começa aquela barulheira, e aí você já fala assim, um já fala, puta, eu vou ter que, não tem o que fazer, vou abandonar a corrida. O outro fala, vou abandonar a corrida. O outro fala, vou abandonar a corrida. E assim vai indo, um por um vai abandonando aquela corrida. Só que aí você e mais 2 pilotos falam com a equipe aparece com um galão de gasolina. Vocês 3 foram precavidos e tinham um galão de gasolina guardado, né? E vocês não vão precisar abandonar a corrida, vocês vão poder participar dessa corrida. Então, logo de cara, nós estávamos falando de 9 no total, né? Você e mais 8, logo de cara 5 já saíram, 6 já saíram, ficaram só 3, né? 6 já saíram. Você já eliminou 6 competidores ali da briga só por eles não terem o combustível e você ter, né? Numa situação de crise para eles, né? Então você já está com uma certa vantagem. E aí os 3 saem com tudo, acelerando. 3 pilotos aceleram com tudo, a briga fica feia, cada um revezando a liderança, um tenta empurrar para o outro, tenta fechar o outro, o negócio está complicado ali, você fala, meu Deus, tá muito louco isso aqui, os 3 estão brigando, mas aí daqui a pouquinho você vê um ficando para trás e parando o carro. Aí você, sem entender nada do que aconteceu, continua lá, tem mais outro piloto ainda para você brigar. Vocês continuam brigando, vai lá, disputando a liderança. Chega 2 voltas antes do fim, o teu competidor ali, o outro piloto, fica para trás. Você vê ele parando o carro também. Bom, só te resta, então, concluir a prova e ganhar o tal do prêmio. Ganhar, o sonho foi exatamente. realizado, você conquistou teu 1 milhão, tá feliz da vida, mas uma coisa te intriga, né? Por que eles pararam? Aí você, feliz da vida, vai lá com o teu prêmio e vai perguntar, galera, o que aconteceu? Por que vocês pararam? E aí um deles fala, bom, meu galão era de 40 litros, e para essa prova eu precisava de 70. Aí você olha para o outro e o outro. Né? E você que ficou comigo ali até 2 voltas antes do fim, meu galão era de 60 litros, e eu precisava de 70. Aí você, curioso, vai falar com a tua equipe e fala, gente, cadê o galão? Deixa eu ver o galão que vocês trouxeram para mim. E você olha, tem uma etiqueta marcando 70 litros. Então, talvez, dá uma olhada, talvez você nem tivesse o melhor carro,
ou nem fosse talvez o melhor piloto. Mas o fato de você ter esse combustível extra te fez ser o vencedor. E para quem não entendeu ainda, a corrida é o teu mercado, é a competição do teu mercado. E o combustível é o dinheiro. Então, se você tem a reserva financeira, você fica até o final e ganha essa corrida, às vezes nem sendo o melhor do teu mercado. E a gente tem que reconhecer, às vezes nós não somos os melhores, não temos a melhor estrutura, o melhor atendimento, precisamos lutar para ser, às vezes não somos. E o fato da gente estar mais preparado nos faz ser o vencedor daquele mercado. E agora, lá, eu pergunto para quem que está ouvindo a gente, quem o ouvinte quer ser? Se ele quer ser um dos 5 corredores que nem chegaram a disputar o prêmio, se ele quer ser um dos 2 pilotos que não fizeram o planejamento correto e ficaram para trás, ou se ele quer ser aquele que estava mais preparado e venceu o prêmio. A resposta é óbvia já, né? Acredito que sim. Talvez não seja fácil, né, você ser o mais preparado, mas eu acho que fica claro que você precisa ser um dos mais preparados, né? Ou precisa fazer a sua lição de casa. Precisa fazer a lição de casa, né? Aqui a gente fez essa analogia olhando para os concorrentes sempre, mas às vezes você não vai ter essa visão do seu concorrente. Você precisa fazer a sua lição de casa, né? Você precisa fazer o que a gente vai falar aqui. Eu vou tentar dar alguns insights, algumas dicas mais práticas para o empresário poder construir essa reserva. Mas queria só deixar claro aí essa importância realmente de ter a reserva financeira, né? Eu falo até lá que assim, os maiores benefícios de ter essa reserva financeira, né? Lógico, além dessa possibilidade de se segurar ou até crescer no momento difícil da economia, do mercado, existe um benefício ali psicológico por trás disso. Por quê? A empresa que não trabalha com uma reserva financeira, né, não tem essa reserva de emergência, ou reserva financeira, como você quiser chamar, eu prefiro reserva financeira, tá? Porque emergência é sempre ligada a uma coisa ruim, mas como a gente falou, ela pode ser usada para boas oportunidades. A empresa que ela não tem isso, o empresário que não tem isso, ele está fadado a tomar decisões precipitadas quando acontecer um problema, porque ele vai ter que tomar uma decisão rápida sem pensar muito, e ele vai estar afobado, ele não vai estar pensando de uma forma mais clara, e ele vai tomar uma decisão precipitada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com algumas empresas, né, de demitir, às vezes de uma forma exagerada, perder mão de obra, perder produtividade, e de repente o mercado não sentiu tanto assim, e agora, né, encolheu. Normalmente o empresário que não tem essa reserva, ele acaba não conseguindo seguir um plano por muito tempo. Por quê? Alguns planos demoram alguns meses para dar resultado. E a empresa que não tem essa reserva, ela não pode esperar. Então, às vezes um plano bom, mas um bom potencial de resultado, ele não é seguido porque o empresário não vê resultado no curto prazo. Então tem essa questão psicológica. E claro, tem também a questão do dono, ele não, sem essa reserva, ele não dorme muito bem, não dorme tranquilo, né? Quando vai aparecendo notícias, às vezes, de uma tendência ruim do mercado, ele começa a se preocupar cada vez mais, às vezes perde um cliente, não dorme à noite, né? Perde um cliente, nossa, não dorme mais à noite, vai dormir pensando naquilo. E isso tira energia, né? Tira energia do dono. E aí ele não consegue se concentrar nas ações que estão no seu campo de controle e que podem resolver o problema. Então tem várias questões, vários pontos aí, né, que se você não tiver uma reserva de financeira, reserva de emergência, ela vai te atrapalhar no dia a dia, né, quando acontecer o problema. Sim. E, assim, quais são as dificuldades para o empresário de montar essa reserva? Na verdade, o empresário tem realmente essa dificuldade, né? A gente tem um estudo do Sebrae de 2014, a gente já falou também dele, 75% das empresas fracassam por falta de caixa, né? E, na minha opinião, falta de caixa ela não é causa, ela é consequência. As empresas, na verdade, fracassam porque não fizeram uma boa gestão do caixa até aquele momento. Então, o grande problema dos empresários é que eles só pensam nisso quando a situação já está ruim. Exato. Quando a situação já está ruim, né? E ao invés de aproveitarem o bom momento. Eu falo que os bons gestores, eles se preocupam mais quando as coisas estão boas do que quando estão ruins. Por quê? Essa reserva de emergência, reserva financeira, ela precisa fazer parte do planejamento quando a gente está montando lá o planejamento estratégico, né? O planejamento de ação, o plano de ação, ela precisa estar inclusa nesse plano. Ela precisa estar, né? Vamos dizer, a empresa não tem essa reserva, ela precisa incluir isso no plano, no fluxo de caixa dela, de provisionar todo mês, né? Enfim, quando ela tiver possibilidade, um valor. Então, tem que ser como um investimento, né, da empresa. Você guarda um valor para utilizar no futuro.
Então, essa reserva, ela é uma segurança que você vai criando com o tempo. Você não precisa criar tudo de uma vez, mas você precisa ter um plano para colocar aquilo em prática. Então, se você puder colocar ali no teu planejamento de caixa do ano, né, como a gente falou, planejamento financeiro, você tem que ter isso se você não tiver essa reserva. E o fato de você traçar esse plano te ajuda também a ter mais clareza no mês ali do que você precisa fazer, ao invés de ficar esperando o vento soprar a teu favor, né? Às vezes, no mês ruim, no mês bom, você guarda do mesmo jeito, sabendo que você vai precisar disso para o futuro. Então, eu diria assim, né? Até se o empresário não tem essa reserva, o melhor momento para ele começar e pensar nisso é agora. É agora, não tem outra. Não Não tem deixar outro para momento depois, melhor. né? É uma coisa Não muito tem. importante. Se a empresa está boa, se ela está, vamos dizer, hoje não é, a situação financeira da empresa não é problema. É o melhor momento para ele começar a pensar nisso é agora. Se a empresa está ruim, também é o melhor momento para começar agora, porque não tem tempo para esperar. Então, comece a pensar nisso agora. E como que a gente faz essa reserva? Qual é o passo a passo para a gente montar essa reserva financeira? Vamos começar, né? Vamos dividir isso em algumas partes. Vamos começar primeiro com a que é chover no molhado, mas é o controle financeiro, que a gente sempre fala. Controlar tudo que entra, tudo que sai de dinheiro da empresa e lançando no dia a dia também as provisões de pagamento, provisões futuras. A gente falou um pouco disso no episódio de fluxo de caixa, inclusive, que é lançar não só aquilo que você já pagou e recebeu, mas também lançar aquilo que você vai ter que pagar e receber. Então, se você já fez uma venda e vai receber daqui a alguns dias, alguns meses, você já coloca isso no teu fluxo de caixa. E pagamento da mesma forma. Então, fazer esse controle de tudo que entrou e saiu, categorizar corretamente e lançar tudo que você tem a pagar e a receber. Tá? Então, o primeiro passo é esse. É chover no molhado, mas precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, né? E precisa ser reforçado às vezes. Em todos os podcasts. Todos os podcasts, você que está ouvindo a gente, você vai ouvir sobre controle o tempo inteiro, porque é a chave. Sem controle não tem planejamento, não tem execução, tem desperdício, tem fracasso. Então, controle é o que você vai mudar o jogo para a tua empresa financeiramente, né? É a base de tudo aí. Legal, uma vez que ele fez esse controle, ele consegue descobrir qual é o mínimo e o ideal de caixa que ele precisa ter. Eu já vi muitos players, né, muitos consultores falando, você precisa ter tantos meses de custo do teu negócio guardado em caixa ali, guardado no banco. Eu não sou muito fã dessa ótica, porque cada segmento tem uma dinâmica, tem para algumas empresas, por exemplo, construção civil, 6 meses não é nada, porque ela trabalha com projetos de anos e anos, né? Um empreendimento para um prédio para ser construído demora muitos anos. Cada caso então, é um caso, né? Cada caso é um caso, mas eu vou explicar a técnica que você que está ouvindo a gente vai poder implementar na tua empresa. Então eu vou te falar assim, a primeira coisa que você precisa descobrir é o mínimo que você precisa ter de caixa, que é ali assim, aquela régua que você não pode ficar abaixo. Então se você estiver abaixo hoje, você já sabe que você vai ter que acelerar ali as medidas que a gente vai propor aqui. E se você tem, você sabe também como buscar o ideal. Então existe o mínimo, existe o ideal, e por mais que possa parecer contraintuitivo, ter muito caixa não é bom. Olha que louco. Mas por quê? Ter muito caixa não também. Existe um ideal e acima desse ideal já fica ruim. Por que acontece? A empresa, ela existe não é para ganhar dinheiro com dinheiro na conta corrente ou dinheiro rendendo ali os juros de renda fixa. Ela existe para produzir, vender, entregar aquilo que ela se propõe a fazer. Ou seja, ela gerar o benefício para o mundo daquilo que ela se propõe. Então, quando o dinheiro, se ela tem um dinheiro além do necessário guardado, ela está deixando de pegar a oportunidade daquele dinheiro que está sendo investido na própria empresa. E o investimento, como a gente falou, é igual crescimento. Sim. Então, se ela está com o dinheiro guardado, ela está deixando de investir. Se ela está deixando de investir, ela está perdendo a oportunidade de crescer. Olha que interessante. Ela está fazendo outras coisas com esse dinheiro, né? É interessante a gente ter, claro, a reserva financeira, mas então a gente tem um limite máximo lá que a gente pode eu diria um limite ideal, né? Um valor ideal, assim, né? Existe um cálculo para você chegar nesse ideal, e acima disso você já sabe que você está subutilizando o teu dinheiro, né? O dinheiro da tua empresa. Você poderia estar investindo e estar gerando mais retorno do que ele estaria na conta corrente ou mesmo que ele esteja rendendo ali no investimento de renda fixa, né? Então vamos lá, como é que o empresário faz para calcular o mínimo? Então, o mínimo, tá? Esse mínimo a gente chama de necessidade de capital de giro. Então, lembra que eu falei que a reserva financeira engloba a necessidade de capital de giro, mais um valor necessário ali para
os imprevistos e para as oportunidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o capital de giro. O que é o capital de giro? É aquele dinheiro para manter a operação funcionando. Então, ela precisa buscar aquilo é o mínimo que ela precisa ter. A partir dali, ela começa, de fato, a ter a reserva. E como é que ela faz esse cálculo da necessidade de capital de giro? Né? A gente falou que a necessidade de capital de giro é aquele valor que precisa ter de segurança para honrar ali aqueles descasamentos, para fazer a operação acontecer no dia a dia. Então, o que ela faz? O cálculo é feito da seguinte forma: você soma tudo que você tem para pagar. Então, você pode, por exemplo, pega tudo que você tem para pagar dos próximos 6 meses. Então, vamos supor que hoje eu tenho 300 mil de contas a pagar aqui provisionado. Por isso que é importante o controle financeiro. Você já vai ter lançado isso. Tenho 300 mil a pagar. E hoje, no meu caixa, eu tenho 50 mil disponível. Mas tenho também para receber mais 200. Ou seja, se eu subtrair do que eu tenho a pagar do meu caixa hoje, que eu já poderia pagar, mais do que eu tenho a receber, vai faltar 50 mil reais. Se eu tenho para pagar 300, se eu tenho 50 de caixa e 200 para receber, vou ficar com 250 de dinheiro, então vai faltar 50. Então, 50 mil é a minha necessidade de capital de giro. É o valor que eu preciso ter na conta hoje para honrar meus compromissos e não ficar devendo para ninguém. Então, esse é o valor mínimo que eu preciso ter. A partir disso, começa a ser a gordura, essa reserva aí. E como que a gente pode fazer? Eu gosto de trabalhar para calcular a reserva com um cenário mais conservador possível. Então, supondo uma crise, que eu não receba mais nada. Vamos supor que esses clientes que eu teria para receber, esses 200 mil que eu teria para receber, não vou ter mais para receber. Eles falam, cancelem contrato, inadimplência, etc. Não recebo mais. Tá? Uma crise bem crítica. Vai faltar quanto? 250. Então, 250 vai ser a minha reserva financeira. Não é um cálculo difícil, mas é um cálculo diferente de apenas multiplicar o que eu tenho meus custos fixos, por exemplo, por 3, 4, 5, 6, que fica um pouco arbitrário. Então, sim, esse cálculo vai dar essa visão para você. E aí, os 250, se eu tenho 50 de caixa, vai faltar 250 é o que eu vou buscar daqui para frente. E a partir disso... Pega um cenário bem crítico, né? Bem crítico, bem conservador, né? Vamos dizer assim. E aí, aquele valor que eu tenho que buscar, a partir dali, eu já posso, por exemplo, eu já estou acima do ideal. Então, o valor que eu tenho para ideal é exatamente o que eu tenho a pagar nos próximos períodos. No caso, se, por exemplo, você precisa de 250, né? Seria o valor ideal. Se a pessoa aí tem 300, 350, já é a mais, não precisa. Ela poderia estar usando esses 100 mil a mais para estar investindo na empresa. Isso. Se eu tenho a pagar 300 e eu tenho 50, eu preciso acumular mais 250 para ter os 300 no final das contas. Então, se eu tenho acima disso, já é um valor que eu posso utilizar para reinvestir na minha empresa sem desfalcar essa minha reserva de segurança. E aí, por exemplo, essa sua conta foi num cálculo baseado em 6 meses, certo? Sim. A pessoa, o empresário pode fazer para um ano? Então, é por isso que depende do segmento. Do segmento. Depende do segmento. Então, vamos colocar que uma loja, ela compra um produto, ela paga o fornecedor, ela vende o produto e ela recebe tudo isso em 30 dias. Então, quando ela comprou do teu fornecedor e ela recebeu do cliente, demorou 30 dias para isso acontecer. Então, o ciclo dela é 30 dias. Então, ela pode, por exemplo, trabalhar com 30 dias. Agora, por exemplo, se o ciclo... É difícil ser um ciclo tão curto assim, mas se às vezes o ciclo é de 1 ano, como a gente falou, construção civil, o ciclo é muito maior que isso. É de alguns anos. Então, ele vai ter que fazer essa reserva financeira para alguns anos. Por exemplo, uma empresa de serviços, uma agência de marketing, que tem um ciclo de aproximadamente 65 dias até 80 dias, né, varia um pouquinho, tem que fazer esse cálculo para esse período, coloca 2 a 3 meses de reserva. Então você vê que às vezes é menos do que a gente pensaria que fosse. E da onde que o empresário tira o dinheiro? É do Prolabore dele? É do caixa da empresa? Da onde que a gente vai pegar esse dinheiro para guardar? Saber que eu preciso ter não me faz ter, né? Eu preciso fazer. Aí vem a parte difícil. Na verdade, não é difícil, ela só é trabalhosa. E é para isso que o empresário está lá. É para ter trabalho, mas é um trabalho duro, é um trabalho inteligente, vamos colocar assim. Não é aquele trabalho de ficar pagando incêndio, não. O empresário tem que trabalhar a gestão financeira dele. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai ativar as alavancas de caixa. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas vou recapitular aqui um pouquinho quais são essas alavancas, tá? Vou colocar hoje aqui em 5 alavancas principais, tá? Primeira alavanca é aumentar o lucro líquido da empresa. E como é que ele faz? Will, todo mundo quer aumentar o lucro, mas também existe uma técnica para isso. Eu vou indicar, por exemplo, um empresário hoje, ele sentar, olhar os dados dele e ele entender quais são os produtos
com maiores margens de contribuição, que a gente falou na aula de precificação, né, no podcast de precificação. Margem de contribuição é todo aquilo que sobra de cada venda após redução dos custos de despesas variáveis. Então, quais são os produtos? Ele tem que fazer esse cálculo, ele tem que ter isso, né? Ele tem que ter isso até de forma fácil para poder avaliar com constância. Então, ele vai fazer o Pareto disso, ou seja, quais são os produtos que me geram 80% da margem da minha empresa. Normalmente isso não vai estar concentrado em tantos produtos, menos até, normalmente a gente fala da relação 80-20, né? Normalmente 80% do resultado vem de 20% dos esforços. Então, normalmente esses 80% do faturamento, né, das vendas, vem normalmente de 20% dos produtos e serviços do próprio cliente, que o cliente vende. Então, ele vai olhar esses produtos que geram essa 80% de margem dele, e ele vai fazer o quê? Vai oferecer isso com mais intensidade. Ele vai ligar para os clientes, vai propor upsell, né, vai propor, talvez, entregar mais desse serviço com melhor margem do que outros. Ele vai buscar os clientes que ele já tem na empresa e buscar entregar, vender, né, esses produtos com maiores margens. Ele vai buscar para os novos clientes já oferecer esses produtos de maiores margens, porque ele sabe que ele vai ter melhor retorno sobre isso. Então ele precisa ter essa estratégia de vendas também, alinhar isso com o comercial. E também uma outra forma de você aumentar o lucro líquido é fazer a mesma análise de Pareto com as principais despesas. Então, um empresário que tem o controle de tudo que ele gasta, ele consegue ter uma listagem, né, consegue ter uma visualização, por exemplo, da média de gasto dos últimos 6 meses e olhar quais são as principais despesas da empresa. E aí ele vai fazer a mesma coisa, olhar os 80%. Por que 80%? Por que não todos? Porque isso demanda energia. Você precisa priorizar sua energia naquilo que gera mais resultado. E o que gera mais resultado é aquilo que gera 80% de resultado da sua empresa, tanto de caixa, quanto de entrada, quanto de saída. Então você vai olhar os 80%, você não precisa olhar tudo. Porque às vezes você olha tudo, você vai atacar algo que não vai gerar um retorno tão grande. Então você olha sempre fazendo essa análise de Pareto, os 80% principais. Então você vai olhar os 80% principais de todo o caixa da sua empresa, do que sai, quais são as categorias. E você vai começar a ver possibilidades de reduzir esses gastos, mas de forma concentrada, com um olhar mais analítico, mais focado nisso daí. A segunda alavanca é diminuir a necessidade de capital de giro. Vamos lá falar de capital de giro de novo. A gente falou que capital de giro é aquela reserva para você honrar os compromissos enquanto você não recebeu dos seus clientes. Então, como é que você faz para reduzir essa necessidade de capital de giro? Recebendo antes dos seus clientes. Você não vai precisar ter tanto caixa nas mãos. Ou aumentando o prazo com seus fornecedores. Ou simultaneamente as duas coisas, que seria lindo. A melhor coisa. Então você também vai fazer um Pareto com seus principais clientes, que é quais são os 80% de clientes que te geram maior receita. E você vai ver possibilidades, principalmente quem trabalha com serviços, talvez no comércio fique um pouco mais difícil, mas quem trabalha com serviços vai conversar com esses clientes tentando talvez trazer um pouquinho mais cedo o pagamento deles, né, o recebimento do serviço prestado. E mesmo quem trabalha no comércio é buscar aquelas formas de pagamento que creditam antes na conta, por exemplo, cartão de débito ao invés do cartão de crédito. Se possível, dinheiro, Pix, né? Cai na hora. Cai na hora, não tem nem desculpa, não paga nem tarifa. Então, é importante ele entender quais são esses 80% e verificar a possibilidade de receber antes ou incentivar o recebimento antes para novos clientes também. Tá? E da mesma forma fazer isso com os fornecedores. Da mesma forma que você precisa receber os seus clientes, é pagar depois para os seus fornecedores. Existe também uma coisa contraintuitiva, né, no mundo da gestão financeira. O bom pagador é aquele que paga parcelado, não é aquele que paga antecipado. Quem paga antecipado... É um mito, né? É um mito. Quem mito paga de antecipado... que quem é um bom cliente paga à vista. É um mito. Quem paga antecipado está deixando dinheiro na mesa. Se você paga teu fornecedor à vista ou antecipado, está deixando dinheiro na mesa. Quanto mais parcelado, quanto mais longe, melhor para você. Porque capaz de você receber até antes de pagar teu fornecedor, se você tiver uma boa compra, né, um bom acordo com teu fornecedor. Se você trabalhar essas duas pontas, né, tanto para gerar maior lucro líquido, quanto para diminuir a necessidade de capital de giro, isso já vai dar um caixa, já vai dar um fôlego para o teu negócio absurdo. Né? Você já vai melhorar muito a situação financeira do teu negócio, né? Usa cartão de crédito, se você tem cartão de crédito da empresa e tem limite, vai fazer uma compra, usa cartão de crédito, parcela, quantas vezes sem juros for possível. Vai pagar R$10, vai pagar R$10.
Ótimo, sensacional. Se for pagar em 1.000 vezes, vai pagar R$ 10 em 1.000 vezes. Eu estou exagerando um pouco, mas para ver se fixa. Quanto melhor, mais parcelado, mais a prazo, claro, desde que não tenha juros cobrado, né? Nem não vai conseguir pagar provavelmente uma compra de 10, uma compra em 1.000 vezes. Mas a lógica é essa, tá? Aplica, você vai ver resultado na empresa. Agora falando da terceira alavanca, que é falar de ativos, né, o investimento da empresa. De repente ela está com um projeto rodando, isso está consumindo caixa dela, uma reforma, uma obra, uma compra de uma máquina, um treinamento, não sei. Ele pode pausar ou reduzir momentaneamente esses investimentos. Né? Não é uma coisa que você não. A gente falou que precisa investir, só que investimento consome caixa. Se você está com um projeto rodando, eventualmente reduza ou diminua o ritmo dele ou até pause, se for preciso. Se você está naquela situação que você nem tem caixa para cobrir seu capital de giro, não tem o que falar, tem que pausar agora, forma a reserva, depois você volta com mais tranquilidade. A quarta alavanca é vender ativos ociosos. Eu duvido que tenha uma empresa, algum empresário que está ouvindo a gente que não tem algum ativo ocioso na empresa. Algo que está lá na gaveta, que está parado, que está só pegando pó. E esquecido lá no cantinho. Tem, certeza que tem alguma coisa. Se buscar, tem, tá? Às vezes tem muito mais do que parece. E aí você tem que fazer um inventário. Pede para um funcionário você fazer um inventário de tudo que você tem na empresa e você vai ver que tem alguma coisa que está sobrando ali que você pode vender, que talvez não é o mais útil para você, mas pode ser útil para outras pessoas. Então você pode, anuncia no teu grupo de network, que empresário, quase todos os empresários têm grupos de network com outros empresários, anuncia. Ou então coloca lá no Mercado Livre, né? A venda ela acontece quase que orgânico, as pessoas buscam coisas lá, você não precisa nem fazer esforço de venda. E a quinta alavanca é eventualmente aproveitar linhas com crédito barato no seu banco. Ah, isso não existe. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo, são as linhas subsidiadas do governo. Existe uma linha chamada Pronamp, que é específica para micro e pequenas empresas, que foi criada, inclusive, durante a pandemia, né, para dar fôlego financeiro para as empresas, que o recurso foi baixo, né, não é o suficiente, porque a gente tem muita empresa precisando de caixa e acabou, na verdade, poucas empresas conseguiram pegar. Mas agora ela está sendo uma linha definitiva, permanente nos bancos. Então, quase todos os bancos já voltaram a ofertar essa linha de forma definitiva. E ela tem uma taxa de juros muito, muito, muito em conta, muito menor do que outras linhas do mercado. Então, se você, dessas 4 alavancas que a gente falou primeiro, você não conseguiu ainda gerar aquele recurso, aproveita a linha subsidiada, por exemplo, como o Pronamp, para levantar o caixa da sua empresa. Eu vou pagar juros sobre um valor que eu não vou utilizar. Existe uma forma de você balancear esses juros, né? Você não pagar só juros. Na verdade, você pode pegar essa linha e deixar o dinheiro investido. E aí, você, com os juros que você recebe, você paga esses juros, porque é uma linha realmente com uma taxa muito atrativa. E às vezes, no momento que você precisar, você não vai ter mais. Então, se você tem disponível e você não conseguiu gerar caixa de jeito nenhum da forma que a gente falou, possivelmente você é uma pessoa que vai, no momento de crise, ter que usar cheque especial, não vai conseguir pagar a fatura do cartão, que são linhas muito, muito, muito mais caras. Né? A gente está falando de 300% mais caras do que a linha do Pronamp, por exemplo. Então, aproveita se você tiver acesso a essas linhas, e se não tiver, já verifica, você não precisa talvez contratar agora, mas já faz uma varredura lá com o teu banco, já faz uma análise de crédito, verifica quais são as linhas que você tem disponíveis, que aí numa necessidade você já sabe que você tem nas mãos ali para poder ativar e não morrer, vamos dizer assim, né? Conseguir sobreviver ou às vezes, como a gente falou, até crescer. Eu separei uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele quer saber onde que ele guarda o dinheiro que ele está fazendo essa reserva financeira, no banco, se ele pode investir em alguma coisa, onde ele guarda, debaixo do colchão? Vamos lá, vamos relembrar aqui o porquê dessa reserva, né? Essa é uma reserva que ela existe para imprevistos e oportunidades rápidas. Então, vamos colocar, se eu pegar esse dinheiro e colocar no investimento, que eu só posso resgatar depois de 30 dias, faz sentido? Não, se você precisa para já. Se é rápido, né? Eu posso precisar no momento crítico, eu não posso colocar no investimento nem muito arriscado, que eu posso correr o risco de perder aquela reserva e não ter tempo para recuperar, e nem no investimento
que eu não consiga resgatar a qualquer momento. Então, sim, você deve investir, né? A gente não está falando de você criar essa reserva de uma hora para outra. Para algumas empresas demoram meses, demoram até anos para você conseguir ter essa estrutura, essa solidez na tua empresa financeira. Você pode ir criando aos poucos, como a gente falou, você pode ter um plano de guardar mensalmente um valor, ok? Você vai guardando e você pode, sim, aplicar, você deve aplicar, por 2 motivos. Primeiro, para organizar e você saber que aquilo não é caixa do dia a dia do teu negócio, então você já coloca numa aplicação para separar, e segundo, para receber juros. Só que a finalidade dessa reserva não é te render juros, mas você pode receber juros. Eu falo, melhor no teu bolso do que no do banco, mesmo que seja pouco. Então você pode, por exemplo, colocar numa aplicação com liquidez, como um CDB, que é um investimento de baixo risco, e você pode resgatar a qualquer momento. Só cuidado, porque tem linhas, cada banco tem um tipo de CDB diferente. Tem um CDB que às vezes você não vai conseguir resgatar. Então já fala com o teu gerente qual é o CDB que tenha liquidez diária. Ou um fundo de renda fixa também, que também tem a liquidez diária, que você possa resgatar a qualquer momento. Né? Então você pode, que também tem baixo risco, você pode optar por uma dessas 2 opções, verifica com o teu gerente qual paga melhor. Né? Em geral, o CDB ele não tem taxa de administração, e ele é seguro porque ele tem ainda um fundo de garantidor de crédito no sistema financeiro do Brasil, que caso, por exemplo, vamos supor que aquele banco quebre, você teria ainda essa segurança de receber o valor que você aplicou. Tá? Então, o CDB eu indicaria, e como ele não tem essas taxas de administração, etc., normalmente ele até rende melhor do que os outros, costuma render aí 100% do CDI, e se você pegar o seu dinheiro e guardar lá, você vai ver que daqui um tempinho, juros compostos, né? A brincadeira começa a ficar até legal. Você começa a ver, de repente, atingir aquela reserva antes do que o esperado, que você aplicou o dinheiro. Então, beleza. Então, é isso por hoje. Quem está escutando a gente, por favor, façam suas reservas financeiras. A gente deixou aqui bem claro por que é necessário, por que você precisa. Também do controle financeiro em todos os podcasts. Seja o Schumacher, não vai ser Rubinho, pelo amor de Deus. Por favor. Sempre chegando atrasado. Ou Hamilton, né? Acho que hoje o Hamilton é o melhor exemplo. Vai com o Schumacher, coitado, tá numa situação difícil. Vamos de Hamilton. Seja o Hamilton, não seja o Rubinho. Coitado do Rubinho. O Hamilton da reserva financeira da empresa. O Hamilton, vamos vencer a corrida aí. Então, não deixe, então, de ter essa reserva financeira. A gente explicou aqui o porquê que é tão importante, os benefícios e aonde você pode aplicar esse dinheiro, como que é o passo a passo. Então, bem, bem legal. E é isso, então, a gente vai ficando por aqui. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e deixar seus comentários aqui também no YouTube. Não esquece de ativar o sininho para você receber as nossas notificações, porque toda quinta-feira a gente traz conteúdo novo para vocês. Olá, antes de encerrar, vou só deixar um recadinho aqui, né? Que eu tenho uma empatia muito grande, né, com quem ouve a gente, empresário, porque eu também tenho empresa no final das contas, e eu sei o quanto é difícil, né? A gente trabalha muito, às vezes não tem resultado que a gente quer. Mas assim, ter essa reserva, ela vai te ajudar a ter uma vida mais leve, tá? E, cara, o empresário que está sempre tenso, preocupado com tantas coisas, tira essa preocupação da tua frente, né? Faça esse esforço. Pelo menos essa, né? Pelo menos essa, né? A vida vai ser mais leve para você, você vai dormir melhor, vai poder ter mais flexibilidade na tua vida pessoal, empresarial, vai poder até correr mais riscos do que você geralmente corre. Isso também provavelmente vai ter resultados positivos para a sua empresa no futuro, só pelo simples fato de você ter e conseguir concentrar suas energias em coisas boas, positivas para o teu negócio, tirar essa preocupação da frente, tá? Olha então aí. É isso. Conselho de empresário para empresário. Não, mas é verdade, meu. Assim, muito louco, assim. Às vezes a gente tá com um turbilhão de coisas acontecendo e a gente, né, pega aí uma crise como houve, essa crise tão dura, né, tão difícil. Você tem seus problemas pessoais, você tem os seus problemas em casa, que você não pode sair, não pode fazer nada, já tá, né, daquele estresse psicológico, e você ainda tem que ficar lidando com falta de caixa, dificuldade financeira, isso reflete na vida pessoal também, então é algo aí que realmente não dá para
não dá para dispensar, não dá para ficar sem. E curta nossas páginas aí, né? Pô, dá um feedback também se vocês estão gostando dos podcasts, dos episódios. A gente tenta trazer coisa bem prática de campo de batalha aí. Eu tento sempre trazer dicas, assim, não só processo, né, mas dicas práticas realmente para você colocar aí na tua empresa. Então, dê o feedback. Se ouve a gente pelo. Dê mais feedbacks, né? A gente está recebendo algumas perguntas de alguns ouvintes, e isso para a gente é muito gratificante, né? E a dúvida de um pode ser a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, então não deixe de perguntar. É isso aí, gente. Falou! Então, tchau, até quinta-feira. E agora eu pergunto pro ouvinte que tá. Peraí. Agora eu vou perguntar. Vamos, peraí, sério.